Deus está ligado ao dinheiro, a verdade que nunca foi revelada antes. Imagine por um instante que tudo o que você já ouviu sobre dinheiro e espiritualidade estivesse incompleto, não necessariamente errado, mas fragmentado, como se você tivesse apenas partes de um quebra-cabeça sem jamais ter visto a imagem completa. Agora, e se eu dissesse que há uma conexão oculta entre Deus e o dinheiro, uma conexão que sempre esteve diante de você, mas que ninguém jamais te revelou da maneira correta? O dinheiro é visto de duas formas extremas. Para alguns, ele é uma bênção divina, um sinal de prosperidade e graça. Para outros, é uma maldição, um veneno que corrompe almas e destrói valores. Mas qual é a verdade? Será que Deus realmente se importa com dinheiro? Será que Ele deseja que você seja próspero ou que viva na escassez? Ou será que há algo muito maior por trás dessa relação? Se você acredita que dinheiro e espiritualidade são forças opostas, está prestes a se surpreender. Porque a verdadeira pergunta nunca foi sobre ter ou não ter dinheiro. A verdadeira pergunta é: qual é a origem da sua riqueza? E qual é a intenção por trás dela? Pense nos maiores sábios, reis e profetas da história. Salomão, o homem mais rico e sábio de sua época, não apenas acumulou fortunas, mas também tinha uma conexão direta com Deus. Jó, mesmo depois de perder tudo, foi restaurado com o dobro do que tinha. Até Jesus, que não possuía riquezas materiais, demonstrava um entendimento profundo sobre dinheiro a ponto de dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele realmente quis dizer com isso? A resposta pode mudar tudo o que você acredita. Porque a questão nunca foi o dinheiro em si, mas a energia por trás dele. O dinheiro não é bom nem mau, mas sim um reflexo da intenção que o move. E aqui está um segredo que poucos sabem: o dinheiro amplifica quem você já é. Se você é generoso, ele fará de você um grande doador. Se você é ganancioso, ele fará de você um prisioneiro da sua própria ambição. Mas há algo ainda mais profundo. Se Deus é abundância, se Ele é o Criador de tudo, por que muitos dos que o seguem vivem em escassez? Será que fomos ensinados errado? Será que existe um código espiritual que nunca nos foi revelado? Aqui está a verdade, que poucos ousam falar. A prosperidade não é um acidente, é uma consequência. E tudo começa na forma como você enxerga Deus. Se você o vê como um ser distante, punitivo e avesso ao dinheiro, seu subconsciente criará bloqueios contra a riqueza. Mas se você o entende como uma fonte infinita de possibilidades, algo começa a mudar dentro de você. Isso significa que todos deveriam buscar riquezas? Não. Significa que o dinheiro deveria ser o centro da sua vida? Também não. Mas significa que há um princípio oculto que diferencia aqueles que vivem na escassez daqueles que vivem na plenitude. E esse princípio tem menos a ver com dinheiro e mais a ver com consciência. Agora, você pode estar se perguntando: mas como eu aplico isso na minha vida? Como quebrar ciclos de escassez? Como alinhar minha espiritualidade com a prosperidade sem me sentir culpado ou desconectado de Deus? Essas perguntas são mais importantes do que você imagina, e a resposta está em um conceito que foi escondido por séculos. Nos próximos minutos, eu vou te revelar algo que pode transformar completamente sua visão sobre dinheiro, espiritualidade e propósito. Mas antes, preciso te fazer uma última pergunta. Você está pronto para enxergar a verdade que sempre esteve à sua frente, mas que nunca te contaram? Se sim, então continue, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso significa que sua mente está aberta para enxergar a verdade além dos paradigmas que nos foram impostos. Agora, precisamos mergulhar ainda mais fundo. E a primeira coisa que você precisa entender é que a prosperidade é um reflexo direto do seu alinhamento espiritual.
O dinheiro em si não tem poder sobre sua vida, mas a maneira como você se relaciona com ele define os resultados que você colhe. Desde cedo, fomos ensinados a olhar para o dinheiro de maneira distorcida. Alguns ouviram que dinheiro é a raiz de todo o mal, quando, na verdade, o que foi dito é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Outros foram condicionados a pensar que riqueza e espiritualidade não podem andar juntas, como se fosse impossível ter um coração puro e ao mesmo tempo desfrutar da abundância material. Mas será que Deus realmente deseja que você viva limitado? Ou será que Ele deseja que você tenha recursos suficientes para cumprir seu propósito de forma plena? Para compreender isso, precisamos olhar para o princípio divino da criação. Deus não criou um universo de escassez. Tudo ao nosso redor grita abundância. Os oceanos não economizam água, as árvores não produzem apenas uma folha e o céu não se limita a poucas estrelas. O Criador é a própria essência da infinidade. E quando você se alinha a Ele, começa a experimentar essa abundância em sua vida. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. A riqueza não é uma questão apenas de esforço, mas de alinhamento energético e espiritual. É por isso que vemos pessoas que trabalham incansavelmente, mas continuam presas na falta. E também vemos aqueles que parecem atrair dinheiro com facilidade, quase como se fosse algo natural. O que diferencia essas pessoas? O estado de consciência delas. A escassez não é apenas uma condição externa, mas um estado mental e espiritual. Pessoas que acreditam que dinheiro é algo sujo ou que só se consegue com sacrifício excessivo acabam afastando a prosperidade de suas vidas, mesmo que inconscientemente. Por outro lado, aqueles que entendem que o dinheiro é uma ferramenta e não um fim em si mesmo, usam-no como um instrumento para expandir seu propósito e impactar positivamente o mundo. Agora, preste atenção. Não se trata de buscar riqueza a qualquer custo, mas de entender que a prosperidade é um reflexo do seu crescimento interno. Quando você alinha sua mente e seu espírito com os princípios divinos, a abundância se manifesta de forma natural. E isso acontece porque você se torna um canal para que essa energia flua através de você. E qual é o maior bloqueio que impede essa abundância de fluir? O medo. O medo da falta, o medo de não merecer, o medo de que, ao ter dinheiro, você se torne uma pessoa pior. Esse medo foi instalado na sua mente por crenças limitantes, que não têm base na verdade divina. Porque Deus não te criou para viver com medo, mas para viver com confiança. Se você quer transformar sua realidade financeira e espiritual, precisa começar mudando sua relação com a abundância. Pare de se sentir culpado por desejar uma vida melhor. Pare de acreditar que riqueza e espiritualidade são opostos. E, acima de tudo, pare de achar que você precisa escolher entre servir a Deus e viver em plenitude material. A verdadeira questão não é se Deus está ligado ao dinheiro, mas como você está lidando com esse poder que Ele colocou em suas mãos. Porque dinheiro é energia. E como toda energia, ele pode ser usado para construir ou para destruir. A escolha sempre será sua. Agora que essa verdade foi revelada a você, a pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Porque saber disso sem agir é o mesmo que continuar preso no mesmo ciclo. Então, se você realmente deseja viver a prosperidade de forma consciente e alinhada ao propósito divino, o momento de mudar não é amanhã, é agora. Se você compreendeu tudo até aqui, já deve ter percebido que a maneira como você enxerga o dinheiro influencia diretamente a forma como ele se manifesta na sua vida. Mas agora vem a parte mais importante. Como aplicar essa sabedoria no seu dia a dia? Como transformar essa compreensão em uma realidade concreta? O primeiro passo é quebrar o ciclo da mentalidade de escassez.
Isso significa eliminar crenças que te fizeram acreditar que dinheiro e espiritualidade não podem coexistir. Se Deus é abundância, por que Ele te daria um propósito e não te daria os recursos para cumpri-lo? O que realmente bloqueia a prosperidade não é a falta de oportunidades, mas a resistência interna criada pelo medo, pela culpa e pela crença de que não se é digno de viver uma vida próspera. A segunda coisa que você precisa entender é que dinheiro é uma consequência, não um objetivo. Pessoas que correm atrás de dinheiro pelo simples desejo de possuí-lo, muitas vezes acabam escravas dele. Mas aquelas que entendem que o dinheiro é um meio para algo maior, conseguem atraí-lo de forma natural. Isso porque o dinheiro flui na direção do propósito. Quando você alinha sua vida com um propósito verdadeiro, os recursos necessários começam a aparecer. Mas atenção, isso não significa que basta ter fé e esperar que tudo caia do céu. Fé sem ação é ilusão. O universo responde àqueles que se movem. A verdadeira prosperidade exige alinhamento entre pensamento, sentimento e ação. Você precisa pensar como alguém próspero, sentir-se merecedor da abundância e agir como alguém que já vive nessa realidade. E aqui entra um conceito poderoso: o princípio da circulação. O dinheiro, assim como a energia, precisa fluir. Pessoas que acumulam por medo da falta acabam bloqueando esse fluxo. É por isso que a generosidade é um dos maiores segredos da prosperidade. Quando você aprende a dar sem medo, você abre espaço para receber. Isso não significa gastar irresponsavelmente, mas sim entender que o dinheiro deve estar em movimento, circulando para o bem, para ajudar, para crescer. Agora, olhe para a sua própria vida. Como você tem se relacionado com o dinheiro? Você vê o dinheiro como algo que te liberta ou como algo que te aprisiona? Você sente culpa ao desejar uma vida melhor? Você acredita que é possível viver em abundância sem perder a sua conexão espiritual? Essas são perguntas que precisam ser respondidas com sinceridade, porque a sua realidade financeira é apenas um reflexo do que você acredita internamente. A grande questão é que muitas pessoas esperam que a prosperidade venha de fora, mas ela começa dentro. Se você mudar sua consciência, mudará sua realidade. Mas se continuar enxergando dinheiro como um inimigo, como algo sujo ou inalcançável, ele continuará fugindo de você. Por isso, hoje, eu te faço um convite. Comece a ressignificar sua relação com a abundância. Veja o dinheiro como um instrumento, não como um Deus. Veja a prosperidade como uma ferramenta para cumprir seu propósito, não como um fim em si mesma. E, acima de tudo, entenda que Deus não quer te limitar, Ele quer te expandir. O mundo já está cheio de pessoas que vivem presas a crenças que as impedem de crescer. Mas você não precisa ser uma delas. Você tem o poder de transformar sua mentalidade, sua energia e, consequentemente, sua vida. A única pergunta que resta é: você vai aceitar esse chamado ou continuar vivendo sob as limitações que te foram impostas? Se essa mensagem fez sentido para você, se alguma parte dela ressoou dentro de você, então não guarde essa verdade só para si. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque esse é apenas o começo de uma jornada de transformação. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Quantas pessoas ao seu redor ainda vivem na escassez por falta desse conhecimento? Você pode ser o canal que levará essa verdade até elas. Além disso, deixe aqui nos comentários o que mais te impactou nessa reflexão. Qual foi a parte dessa mensagem que mais te tocou? Eu quero saber como isso ressoou com você.
E para aprofundar ainda mais esse conhecimento, assista aos vídeos anteriores do canal, onde falamos sobre mentalidade, espiritualidade e os princípios que podem transformar sua vida. Porque essa jornada não termina aqui, ela está apenas começando.